Êxodo capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Jesus é bom. O diabo não presta de jeito nenhum. Não dá moral pra ele não. Às vezes ele tenta confundir a gente, mas em nome de Jesus, toda confusão vai embora. Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 1, os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixar ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide às vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Aleluia. Até aí. Amém. Podemos assentar, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre missões, culto de missões dos irmãos, sabe? E eu gosto muito de lembrar aos irmãos porque que existe o culto de missões. Não é verdade? O culto de missões existe na nossa agenda para lembrar para nós por que Jesus deixou a igreja na terra. Por que eu e você ainda estamos respirando? Nós estamos respirando porque Jesus nos deu uma missão. Então o culto de missões é para lembrar que eu e você temos algo a fazer, que Jesus nos deixou para fazer. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. E hoje ainda é um domingo mais especial que os outros, porque esse ano, no domingo de hoje, nós celebramos a Páscoa. A Páscoa. E estava no meu coração, eu falei assim: não, se eu tiver oportunidade quarta-feira, eu vou falar disso. E aí, não, sexta-feira, se eu tiver oportunidade, aí na sexta-feira eu esqueci. Na sexta-feira eu tive a oportunidade e eu esqueci de falar. Aí, não, hoje na escola dominical, de manhã, vou falar. E esqueci também. Certo? Pensei e não falei. Aí quando chegou no culto agora, né? Depois que a irmã me falou da oportunidade, eu pensei comigo: bem, eu posso até falar de Páscoa, que é domingo de Páscoa, mas não é o que a gente costuma fazer nos cultos de missões. Falar da Páscoa. Falar dessa questão. Normalmente a gente faz isso no culto de Santa Ceia. E não sei, para os irmãos que estão acostumados, está aparecendo ou não o culto de Santa Ceia? Não foi só o hino do Maranata. Nós temos ouvido falar que Jesus morreu e ressuscitou para dar a mim e você uma coisa que você nunca conseguiria. Mas nem com todo o dinheiro do mundo, nem com toda a inteligência do mundo, nem com todo o poder do mundo. Pensa, tem políticos que são muito poderosos, têm poder para mandar matar se for necessário, fazer guerras, e eles não poderiam fazer aquilo que Jesus fez por nós. Aleluia. Ainda que eles quisessem, ainda que fossem nossos amigos, eles não poderiam fazer aquilo que Jesus fez por nós. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E lembrando-me das coisas, lembrei de onde começou. Deus tem um povo que está no meio de outro povo. O povo chamado povo de Israel, ele não está morando na sua própria terra.
Quando nós falamos, lemos essa passagem, esse povo está morando junto com os egípcios. Eles não estão morando na terra deles. Nós que somos brasileiros moramos no Brasil. É a nossa terra, é o nosso lugar de direito. Eles não tinham lugar de direito. Não tinham. Eles estavam no lugar dos egípcios. Foram lá convidados? Foram. Mas aconteceu um problema no meio. Passou-se muito tempo. E quem convidou eles para estar morando como convidados, como hóspedes, agora não existe mais. Já morreu. Passou. E agora quem está no poder está fazendo o quê? Escravizando o povo. Está fazendo o seguinte: vocês vão ter que trabalhar agora. Vocês vão ter que trabalhar, mas não é para ter lucro para vocês. Vocês não vão trabalhar para vocês receber salário. Vocês vão trabalhar porque eu quero e eu estou mandando. Ah, mas se a gente não quiser e quiser ir embora, não pode. Porque eu estou mandando. Assim eles começaram a ser tratados. Assim eles começaram a sofrer na mão do líder dos egípcios, que é o que nós chamamos de Faraó. Então Faraó, que é o rei dos egípcios, estava falando com eles: ó, vocês vão ter que fazer assim, vocês vão ter que fazer assado, e se não quiser, vão matar vocês tudo. E Faraó tinha poder para isso, tinha exército para isso. Porém, irmãos, o que eu amo ao ler essa palavra é que, ainda que você está passando por uma situação difícil, complicada, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos dá graça. E diz a palavra do Senhor que Deus tem um plano para eles. Diz a palavra do Senhor que Deus não os esqueceu, mas que tem um plano para salvar os israelitas dos egípcios, da mão de Faraó, que quer escravizar eles, que quer dominar eles, que não quer deixar eles embora para outro lugar, para viver em paz. E assim é para mim e para você. Se tem uma coisa que você pode aprender hoje, é que, por mais difícil que está a situação, Deus não esqueceu de você. Por mais difícil que está a situação. Não, mas está perdido. Olha aqui, eu estou sendo feito de escravo. Deus não esqueceu de você. Jesus, glória a Deus. Não, mas a situação está terrível, está dolorosa. Deus não esqueceu de você. Mas sabe qual que é o pior problema? Não é a gente achar que Deus esqueceu da gente, mas é nós esquecermos de Deus. Esse é o problema, é o que pega de verdade. Porque muitas vezes Deus quer dar vitória para a gente, Deus quer fazer as coisas, mas se você esqueceu de Deus, como funciona isso? Se você esqueceu que a tua salvação não está no poder do político, não está no poder do dinheiro, do teu emprego, se você esqueceu de tudo isso, como é que Deus vai agir na tua vida? Por que Deus agiria na tua vida? Você se esqueceu dele. E diz a palavra do Senhor que o povo começa a clamar. E clamar não é só orar. Você não tem. Quando a gente chega aqui, a gente vem e ora. A gente faz uma oração em casa. Imagina, você ajoelha, entra aqui na igreja, ajoelha, ora. Clamor é gritar, é falar alto. Quando a palavra do Senhor diz, quando você lê na Bíblia assim, e fez-se um clamor, é a gente gritando. Imagina a pessoa lá na casa dela falando: Deus, eu não consigo mais suportar. Deus, eu não tenho mais condições. E o povo de Israel começou a fazer isso. Você já tentou fazer isso quando está difícil as coisas? Eu te falo que dá resultado. Porque às vezes a gente gosta de orar só baixinho.
Gosta de ficar dentro de quê? Acha que está dentro da igreja, né? E esse povo está clamando, está gritando. Eles oram em pé, oram deitado, mas falando alto. Por quê? Porque Jesus é a a única esperança deles. Quando você entender que Jesus é a tua única esperança, eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Mas, como todos nós sabemos, não adianta eu e você entendermos um monte de coisa e não fazer nada. Adianta, é a conversa do jogador de futebol que eu já falei 2000 vezes, né? Todo mundo conhece o exemplo. Adianta eu falar assim, não, irmãos, eu sou jogador de futebol. Não, irmãos, eu sou jogador de futebol. Aí vem e pergunta, quando que você joga futebol? Não, eu não jogo. Adianta eu e você falar que acredita em Deus, que acha que Deus é importante, que acha que Deus é a melhor coisa desse mundo. E a gente não faz nada a respeito. Não adianta. Lógico que não adianta. É a nossa atitude que muda a situação. Não porque Deus precisa dela, mas porque Deus quer ver. Não porque Deus é fraco e precisa da nossa fé, claro que não. Mas Ele quer ver você tomando alguma atitude. Falando, não, eu creio, não, eu acredito, não, eu vou mudar a minha vida porque Deus falou. A conversa é outra. A conversa é outra. Atitude. E a palavra do Senhor diz que Deus quer levantar alguém para libertar o povo do Egito. Não é 100, não é 200, não é 300 pessoas, não. É alguém. Um. O povo de Israel vai ter uma pessoa usada por Deus para libertar o povo. Quantas pessoas eu disse? Uma pessoa. Você entende que tem coisas na minha e na sua vida que Deus quer usar você para fazer a diferença? E que Ele está esperando você se colocar na posição. E que Ele está esperando você tomar uma atitude e falar, não, Senhor, fala aí o que eu tenho que fazer. Eu não sei, eu não conheço a situação dos irmãos. O que eu sei é que eu tenho um Deus que ainda gosta de usar pessoas para mudar histórias. Na nossa vez aqui, Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés é um nome muito conhecido. Todo mundo conhece Moisés, a questão lá do Mar Vermelho, aberto e tal. Mas nós vemos que, se você prestar atenção na palavra do Senhor, Moisés aceita de cara, na hora que Deus falou assim, Moisés, eu vou usar você. Moisés aceita de cara? Não. Claro que não, né? Claro que não aceita, ele viu que é difícil. Por quê? Porque tem que falar com o faraó. Tem que falar com um homem que tinha poder para mandar matar. Tem que falar com um homem que tinha poder para mandar prender. Certo? Mas era esse o maior problema? Não era. Ele também dizia que o povo não ia acreditar nele. Ele dizia que ele não conseguia falar bem com o povo. Como é que esse povo vai acreditar na minha palavra? Como é que esse povo vai acreditar que Deus apareceu para mim? Então ele ainda pede uma ajuda. Deus, não tem jeito não. Aí Deus falou assim, teu irmão Arão fala bem. Vou fazer o seguinte, eu quero usar você, Moisés. Então eu vou revelar a palavra para você. Você vai dizer a teu irmão Arão. E ele vai dizer ao povo. Olha, irmãos. Que eu e você possamos fazer tudo que Deus mandou. E saiba que aquilo que você não conseguir fazer, Deus tem alguém para te ajudar. Mas eu estou me sentindo sozinho. Deus tem alguém para te ajudar.
Deus tem alguém para te ajudar. É que muitas vezes assim, esse alguém pode ser aquele que você não queira. Porque a gente adora escolher as coisas para Deus, né? Sendo que na verdade Deus é que é Deus, né? Ele que é o Senhor. Não, Deus, eu quero uma ajuda. Aí Deus manda alguém. Não, esse não, Deus, tem que ser o outro. Ué, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente muitas vezes esquece que o Deus é que manda, né? A gente... Mas graças a Deus, Deus levantou Arão. Arão entendeu a mensagem e foi ajudar. Então pega Moisés e Arão e vão fazer aquilo que nós lemos aqui. Vamos falar com Faraó. Moisés e Arão para Faraó são o quê? São o quê? 2 escravos. Então imagina, 2 escravos chegam lá na presença de Faraó. E tem a audácia de falar, deixa o meu povo ir. O Faraó quer ficar louco. Como assim deixa aí? Ir para onde? Para fazer o quê? Não, não vai não. Não vou deixar. Não vou deixar. E esse é um ponto importante. Há situações que eu e você, mesmo depois que você se colocou na posição, mesmo depois que você falou assim, Deus é para ir lá fazer, eu vou ir lá fazer. Normalmente você vai ouvir um não. Acho que vai ser facinho, mamão com açúcar. Nós estamos falando de um inimigo, irmãos. Aqui o inimigo é Faraó. Mas nos nossos dias o inimigo não é Faraó. Nos nossos dias o nosso inimigo é Satanás, o diabo, a serpente, o dragão. Que quer acabar com a minha, com a tua família, com a minha, com a tua história. Quer ver você queimando o inferno. Quer acabar com você de uma vez por todas. E quem estiver perto de você quer levar junto. E vai fazer de tudo, de qualquer coisa, para acabar com você. Então você acha que ele não está preparando uma retaliação para acabar com a tua vida? Claro que está. Aí ele está falando então, que se eu me colocar na posição de Satanás, vai querer acabar com a minha vida? Ele já quer, irmão. Assim, a verdade é essa. Ele já quer. É que muitas vezes a gente não tem consciência disso. Muitas vezes a gente vai só tocando a vida. Ah não, eu vou trabalhar aqui, eu vou ganhar meu dinheirinho, certo? Lidar com a minha família aqui. A gente esquece do nosso inimigo. Que quer ver a gente no inferno. E vai tocando a vida, vai tocando a vida. Mas Moisés e Arão entenderam o mistério. E aí o que eles fizeram? Passou-se um tempo. O rei do Egito, Faraó, começou a dar mais trabalho para eles. Vocês vão trabalhar mais. Vão trabalhar numa condição pior. Eu vou piorar as condições de trabalho de vocês. Vocês acham que está faltando trabalho para vocês, por isso que vocês vêm com essas conversas piadas. Pensa se o povo não ficou chateado com Moisés e Arão. Peraí, nós chamamos o libertador. E o libertador que o Senhor dá, Deus, fez a gente agora trabalhar mais. Mas calma. Não acabou ainda a história. Quanta gente desiste do processo de Deus? Desiste das coisas que Deus tem para a sua vida. Porque quando começa a fazer qualquer coisinha para Deus, acha que vai ser tranquilo. Acha que não vai ter mais trabalho. Quanta gente desiste? E aquele povo já estava desistindo de Moisés e Arão. Não, eu não queremos esse tipo de libertador, não. Libertador que dá mais trabalho. Mas nós temos que entender que ainda não acabou o processo. O processo da minha na tua vida ainda não acabou. Então se você estiver tendo mais trabalho, fica tranquilo. Fica tranquila. Deus ainda está no controle da situação. O Deus que levanta Moisés é o Deus que está no controle da situação. Deus maravilhoso, aleluia. Então acontece
que eu e você já sabemos. Faraó quer libertar? Não quer. Então Moisés começou a falar assim: bem, se o senhor não libertar, os negócios vão ficar ruins para o senhor. Vai ficar ruim. Não vai ficar bom, não. Se o senhor não libertar a gente... Mas quem está falando isso? Não sou eu, Moisés, não. Não sou eu, Arão, não. Mas é o Senhor dos hebreus. Dos israelitas. Entenda isso. Faraó está numa situação muito complicada, mas ele não sabe disso. Faraó está resistindo a alguém que é muito mais poderoso que ele, mas ele ainda não sabe disso. Aqui nós falamos aqui algumas vezes sobre obediência, né? Quando você entra no contrário da obediência, o que é o contrário da obediência? A desobediência. Quando eu e você entramos na desobediência, nós estamos passando um perigo que vocês não fazem ideia. O perigo que Faraó está passando, que nós conhecemos a história, é o mesmo perigo para mim e para você quando a gente entra na desobediência. Graças a Deus que Deus nos dá chances. No plural, não é uma só não, ele dá chances. Porque se fosse uma só na primeira, a gente não ia aceitar e ia dar cabeçada. Ou é a primeira vez que você entrou numa igreja? Não é, né? É a primeira vez que você está ouvindo falar de Deus? Não é, né? E aí acontece a primeira praga do Egito. Ela é ruim? É. As águas se tornam sangue. Imagina na hora que você vai beber alguma água lá e é sangue. Imagina você vai tomar banho. Imagina você precisa lavar roupa. Não pensa num trem que suja é sangue. Um cardio. Os animais precisam tomar água. Mas o Faraó entende que ele é mais fraco? Claro que não, né? Continua com o coração duro. Porque ele não quer abrir mão dos escravos dele. Então toda vez que ele ouve falar do Deus de Israel, o que ele fica? Bravo. Com o coração endurecido. Imagina só, ele está se divertindo assim, está escutando uma piada, uma coisa, está dando risada. Alguém fala, Deus de Israel. Ele já fica bravo, não. Por quê? Porque ele lembra da primeira praga. E aqui é um ponto muito importante. A primeira praga matou alguém? Não matou ninguém. Não matou ninguém. Incomodou, mas não matou ninguém. Quando você ouvir a primeira praga, você escuta assim, a primeira chance de Faraó. Eu quero te dizer, Deus está dando chance para nós aqui. Para Jesus, aleluia. Sair da desobediência. É chato, é pesado, mas Deus está falando. Se você é esperto, você pega, senão você vai ficar mal. Faraó não aceita, não faz nada, então vem a segunda praga, que é a praga das rãs. Imagina isso aqui tudo infestado de rã. Você tem que ficar com a boca fechada, você abrir a boca, desapura isso. Mas é interessante que a praga das rãs acontecia só onde os egípcios moravam. Mas onde tinha povo de Deus acontecia alguma coisa? É coincidência? Não, não é, né? Aí Faraó teve a segunda chance, mas
Só endurecido. Escuta falar, Deus de Israel! Não fala nesse nome. Meu Jesus, aleluia. Bravo. Terceira praga. Piolhos. Quando a gente fala terceira praga, é a terceira chance. Amém, irmãos? Amém. Terceira chance de Faraó. Terceira chance de Faraó. Quarta praga. Moscas. É a quarta chance. Quarta chance. E gente, tem gente que às vezes acha que está vendo as coisas acontecer e não faz a conta. Não faz a conta. Olha, está acontecendo um problema com os egípcios, mas com os israelitas não. Ora, ele falou que ia realmente mandar as coisas e não fez a conta. Você já fez essa conta alguma vez na tua vida? Ora, se eu ficar em desobediência, tem inferno. Se eu ficar em obediência, tem céu. Não por causa da minha obediência, mas por causa do Jesus a quem eu obedeço. A que morreu para mim. E todos os irmãos sabem quantas pragas foram? 10. Então quantas chances foram? 10. Então quando você escuta falar da 10ª praga, na verdade é a última? A última chance. Faraó é a última chance. A última chance. E é interessante que Deus começa a falar com Moisés. Moisés, agora o negócio vai ficar pesado de verdade. Pode arrumar tuas trouxas, porque Faraó vai deixar vocês ir. Mas vocês ficam arrumados. Porque esse Faraó não tem palavra. Vai deixar aí, mas depois vai perseguir. E diz a palavra do Senhor que então que Deus vai ensinar para eles uma celebração. Qual é o nome da celebração? A festa dos pães. A Páscoa. Então, a Páscoa é uma celebração dos israelitas. De Israel. Mais conhecido, como a gente acabou de falar, de última chance de Faraó. Última chance que Moisés falou com Faraó. Última chance de Faraó libertar o povo de Israel e ninguém morrer. E ficar tranquilo. Tranquilo entre aspas, mas o dano não ser tão grande. E diz a palavra do Senhor que era para eles fazer churrasco. Ué, como é que é isso? Mata um cordeiro. Se o cordeiro for muito grande para a tua família, você junta com outra família, porque não é para sobrar nada. Por quê? Porque nessa terra vocês não vão deixar nada. É o que Deus está falando. No Egito não vai ficar nada. Tudo que é de Israel vai embora. E diz a palavra do Senhor que eles tinham que matar o cordeiro, assar ele. Não é para cozinhar, não, é assar. Comer. E comer como? Tranquilinho e relaxando. Não, senhor. Comer pronto para viajar. Por quê? Porque a libertação vai chegar. A libertação vai chegar. Você entende que a última chance de Faraó é o último passo para a tua libertação? Sabe que o teu inimigo vai aguentando, mas uma hora ele não vai poder aguentar. Por quê? Eles têm que passar o sangue do cordeiro aonde? Os umbrais das portas. Mas por quê? Para ficar bonito? Não. Porque tinha um espírito que ia passar e matar quem?
Os primogênitos. E se a porta não tem o sangue do cordeiro, o que acontece? O Espírito entra e mata. O Espírito entra e acaba. Então todos os israelitas estão fazendo o quê? Obedecendo. A Bíblia não conta, mas imagina se alguém desobedece. Você imaginou isso? Você imaginou que a bênção para a tua salvação, se você desobedece, te transforma na tua condenação? Gente, obediência é importante. A palavra é: passa o sangue no umbral da porta, porque o meu vai passar. Vai passar. Ele está de passagem. E esse é o significado da Páscoa. Páscoa é uma palavra que significa passagem. Vai passar. Só que é o seguinte: quem tem o segredo é o povo de Israel. O povo do Egito tem esse segredo? Não tem. Eles têm essa palavra? Quem que tem essa palavra? O povo de Deus. Mas quem foi usado para falar essa palavra? Muitas vezes aí é que eu e você entramos. Muitas vezes a gente tem a palavra da salvação. A gente tem as coisas de Deus para falar para as pessoas. A gente tem aquilo que é a resposta da pessoa. O clamor, a pessoa estava clamando. Lembra que eu expliquei o que é clamor? Gritar, a pessoa estava gritando: eu preciso, eu preciso. Você tem a resposta, mas e se você fecha a boca e não fala? Imagina que você está segurando a bênção de outro, a libertação de outro. Imagina se Moisés fala assim: vamos ficar quieto, estou cansado disso. Já é 9 pragas e não aconteceu nada. Já faz 9 pragas que nós estamos aqui. Que diferença faz uma a mais, uma a menos? Faz toda a diferença. E eu e você precisamos aprender e valorizar a palavra que Deus nos deu. Aprenda e valoriza a palavra que Deus te deu. Porque essa palavra salva a tua vida, mas salva a vida de muitas famílias. Se você abrir a boca, se você falar. Se você ficar calado, não salva ninguém não. Moisés falou, eles fizeram igualzinho Moisés falou. O que aconteceu? Choro no Egito. Morreu todos os primogênitos. O primeiro filho de cada um morrendo. Meu irmão já até fez essa brincadeira comigo uma vez. Falou assim: amigão, você imagina só? Se é o primogênito, você ia morrer. Né? Aí eu falei para ele: não, aqui tem o sangue do cordeiro nos umbral. Isso que faz diferença. Enquanto a morte no Egito, a carne assada em Israel. No lugar no Egito que eles estão morando. Enquanto a morte no Egito, eles estão comendo. Eles estão celebrando. Porque alguém abriu a boca para falar. Porque Deus teve um compromisso com essa pessoa. E o que faz Deus ter compromisso com você? É a sua beleza. É o tanto que você é legal. É o tanto que você é bonzinho. Que os irmãos já falaram aqui 100.000 vezes, mas eu vou repetir. É a sua Obediência. 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 A obediência de Moisés fez trazer essa libertação do povo. Então Faraó faz o quê? Nossa, vai embora daqui, porque eu já não aguento mais essas pragas. E manda eles embora, eles vão embora. Só que no meio do caminho, o que acontece?
Fala, mas eu odeio esse Deus. Isso está errado. E vão atrás dele de novo. Só que agora o problema é maior. Porque não é mais pragas. Agora ele está querendo enfrentar o Deus. Ele quer ser inimigo. Ele falou, não, eu sou inimigo de Deus. E aí acontece o que nós sabemos. Deus tem uma estratégia, leva eles para um lugar onde tem um mar. Não é Moisés que leva eles, mas é o próprio Deus. E lá no mar, esse povo começa a reclamar. O povo de Deus começa a reclamar com Moisés. Vai deixar a gente morrer, mas... Entenda uma coisa. Mais uma vez, eu não sei como é que é a vida dos irmãos. Mas se é palavra de Deus, não te mata. Se é palavra de Deus, não te mata. Ela te liberta. Não te mata, mas ela te leva para um lugar melhor. Palavra de Deus te leva para um lugar melhor. Não acaba com a tua vida. Ela te leva para um lugar melhor. Mas eles não entenderam, estão reclamando com Moisés. Moisés recebeu a reclamação, o que vai fazer? Vai passar a reclamação para Deus. Ô seu Deus, ó, o pessoal está reclamando aí. E Deus falou assim, mas a palavra mudou? Diga ao povo que mas continue andando. Mandei parar. E diz a palavra do Senhor que ventou a noite toda. Abriu-se o mar. Eles passaram com o pé enxuto. Só que tem gente que acha que dá para perseguir. Os egípcios acharam que eles podiam aproveitar do mar aberto. O meu e o teu inimigo não pode aproveitar a bênção de Deus. Não entendi isso. Entende que quando Deus te abençoar, Ele vai te abençoar e o diabo não pode fazer nada. Não pode fazer nada, zero coisas. Não pode fazer nada. O que você pode é você perder a sua bênção aceitando as ofertas do diabo. Aí pode. Por isso que eu falo que o diabo não presta. Hoje nós estávamos falando de Esaú. E antes que alguém fale que Esaú é coitadinho porque Jacó roubou a promessa dele, ele vendeu a promessa dele. Ele vendeu a primogenitura dele. Por um prato de comida. Significa que não valia muito para ele, né? Tem que tomar cuidado. Porque as armadilhas do Satanás são assim. Para te tomar as coisas. Mas ele pode ir lá e tomar? Ele não pode. Aquilo que Deus te deu, você pode dar para o diabo, mas ele não pode tomar. Não pode. E os egípcios estão entrando também no mar em seco para perseguir, só que tem um problema. Os carros começam a agarrar. Os cavalos não conseguem andar direito. Não dá, mas vamos a pé, não dá para andar a pé direito, está tendo algum problema. Na hora que eles entendem, olha, o Deus deles está lutando por eles. O que aconteceu? Todo mundo já saiu. E aí ele fala o quê? Moisés, dá a ordem. Aleluia. Ó igreja do Senhor, dá a ordem. Glória, glória. E o mar se fechou. E aqueles egípcios que eles nunca mais eles viram. Nunca mais eles viram aquele inimigo. Foi falta de chance para Faraó? Fazer você? O que aprendemos com isso? Que muitas vezes a gente tem a oportunidade de ver um milagre acontecer, mas não faz porque desobedece a Deus. Porque a boca fica fechada.
O mesmo povo que clamou é o povo que agora vai começar a reclamar. Mas que eu e você não sejamos reclamões. Que a gente seja obediente. Deus falou para ir lá para o mar, vai para o mar. Deus falou para continuar marchando, vai, mas isso é loucura. E daí? Se Deus falou, é para você, é para o seu bem. Olha a Bíblia. Quando que Deus falou alguma coisa para alguém e não foi para o bem dela? Olha quantos exemplos. Bem, irmão, mas eu não sou israelita, não sou judeu, não sou de Israel. O que a Páscoa tem a ver com a gente? Aleluia. Abra comigo para a gente poder encerrar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo número 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5.